Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais uma aula de propagação e antenas. Estaremos vendo hoje o conceito de profundidade pelicular ou profundidade de penetração. Conforme a onda eletromagnética se propaga em meios com perdas, o seu valor se reduz conforme a distância percorrida nesse meio. Diz-se então que a onda sofreu uma atenuação. Meios com perdas incluem os metais, os condutores, solo e alvenaria. Observe na figura à esquerda a onda eletromagnética, poderíamos considerar o campo elétrico. Conforme ele penetra no meio com perdas, a sua amplitude se reduz e a envoltória acompanha uma exponencial decrescente. Quanto maior a penetração do material, menor a amplitude da onda e menor a potência disponível. A d é a distância percorrida pela onda e temos sigma, profundidade, delta, profundidade pelicular ou profundidade de penetração em metros. Define-se a profundidade de penetração ou pelicular como uma distância percorrida pela onda tal qual seu valor é de 37% do valor original, o que corresponde a uma atenuação de 8,68 dB. Ou seja, a cada vez que a onda percorre uma profundidade pelicular, sofre uma atenuação de 8,68 dB. A equação da profundidade pelicular, mostrada na figura, é dependente da frequência de operação, da frequência que se propaga no meio, da permeabilidade relativa e da condutividade do meio. A profundidade pelicular é dada em metros, a frequência em giga, a permeabilidade relativa é adimensional e a condutividade é dada em siemens por metro. A profundidade pelicular ou de penetração é, portanto, função da frequência de operação e do material no qual a onda se propaga. Quanto mais altas a frequência, a permeabilidade e a condutividade do material, menor será a profundidade de penetração e maior a atenuação conforme a onda se propaga no meio. A tabela mostra alguns valores de permeabilidade relativa para alguns materiais. Observe que para materiais não magnéticos, podemos considerar μr aproximadamente igual a 1. Para materiais magnéticos, μr é maior do que 1. Todos os dielétricos e os materiais não magnéticos, então, podem ter a sua permeabilidade magnética relativa aproximada para 1. Como exemplos de materiais, incluímos água doce, água salgada, madeira, alumínio, cobre, vidro, borracha, sílica, granito e argila. A tabela mostra agora a condutividade dos materiais. Observe que temos agora os metais com uma elevadíssima condutividade e materiais isolantes como areia e granito secos com baixíssimo valor de condutividade. Observe que o solo agriculturável apresenta uma condutividade maior do que o solo seco. Então, o mesmo material, quando molhado, passa a ser mais condutivo. O campo elétrico no material, então, é dado pela equação mostrada. Em função do campo elétrico exatamente na interface, o E0 de t, e é exponencial decrescente. Quanto maior a distância, temos que a atenuação é maior, em função da profundidade pelicular do material. Não estamos considerando no momento as reflexões dentro do meio. A atenuação sofrida pela onda é dada por essa equação. Observe que, como estamos trabalhando com campo elétrico, multiplicamos o log na base 10 por 20. Então, quando a distância percorrida é igual a uma profundidade pelicular, temos 20 vezes log na base 10 de e elevado a menos 1 e obtemos o valor de menos 8,686 dB, cerca de 8,7 dB. Então, para cada profundidade pelicular percorrida pela onda, esta sofre uma atenuação de 8,7 dB. Observe na tabela os valores de atenuação
para os diversos valores de distância percorrida pela onda em profundidades peliculares. Valores acima de 90 a 100 dB de atenuação são extremamente difíceis de se obter na prática devido a juntas, mecanismos de rotação, ventilação e próprios circuitos de alimentação que podem estar levando ou conduzindo a onda até a região que gostaríamos de blindar. Então, o valor de 465 dB é meramente valor matemático, não tem valor na engenharia, não é obtido na engenharia. Valores de 90 dB acima já se torna um grande desafio. Na figura, temos a comparação entre o cobre, água do mar e água doce. Vamos tomar como referência a frequência de 2 GHz. Então, no eixo das abscissas, temos a frequência em mega. No eixo das ordenadas, temos o valor da profundidade pelicular em metros. Observe, na frequência de 2 GHz, para o cobre, temos uma profundidade pelicular da ordem de milésimos de milímetro, cerca de 2 vezes 10 a menos 6 metros. Já para a água do mar, temos uma profundidade pelicular de 1 centímetro. Para a água doce, cerca de 1 metro. Ora, isso significa que se quisermos estabelecer comunicação via ondas eletromagnéticas no mar, a cada 1 centímetro, na frequência de 2 GHz, nós teríamos uma atenuação de 8,7 dB. Observe agora que para o cobre, esse valor é muito menor. Vejamos agora se quiséssemos usar no nosso sistema de telecomunicações com dispositivos debaixo da água salgada, submersos, buscaríamos uma frequência mais baixa, digamos 1 mega. Seria problemático em questão de eficiência da antena, mas para a água do mar, na frequência de 1 MHz, nós temos que a profundidade pelicular é da ordem de 50 centímetros. Significa que a cada metro percorrido pela onda na água do mar em 1 MHz, teremos uma atenuação da ordem de 17 dB. Observe então que são valores bastante elevados, o que reduz a eficácia de sistemas de ondas de rádio em água salgada. A água doce, por outro lado, a profundidade pelicular na faixa de 10, 15, quase 20 metros, na frequência de 1 mega. Um aquário com 1 metro de espessura de água doce introduz a mesma atenuação obtida por uma chapa de cobre com apenas 2 milésimos de milímetro de espessura. A profundidade pelicular explica por que não é possível a comunicação com submarinos submersos e por que é necessária a utilização de repetidores de sinal em túneis e estações de metrô. A onda eletromagnética, ao se propagar na água salgada e nos solos urbanos, sofre grande atenuação. Nos solos secos, a atenuação seria menor, em época de chuva. E também porque sua ligação telefônica pode cair dentro do elevador, uma caixa metálica fechada. Temos agora alguns exercícios. Esse primeiro exercício é pedido para determinar essa profundidade pelicular nas frequências de 60 Hz, frequência da rede, 1 MB, 10 MB, 200 MB, 2,4 GB e 12 GB para o alumínio e o cobre. Especialmente interessante vai ser o valor que você vai encontrar para 60 Hz. Explica por que os cabos de condutores de energia são maciços. E para as frequências acima de 500 MB, 2,4 GB, 12 GB, você vai descobrir por que o cabo de RF, em frequências de 800, 1 GB, com menor atenuação, cabos semi-rígidos podem ser ocos. Observe esse cabo coaxial, modelo mostrado na figura, utilizado das frequências de 900 MB até cerca de 1,8 GB. O condutor interno é oco. Tem uma espessura, tanto no condutor externo quanto no condutor interno,
separados por um dielétrico, mas o condutor interno é oco. Isso reduz a quantidade de material, o peso, facilita a flexibilidade e, conforme você determinou no exercício, não é necessário, porque a profundidade pelicular nessas frequências no cobre é muito pequena. Exercício 2. Uma vez que a profundidade pelicular é inversamente proporcional à raiz quadrada da frequência, uma lâmina fina de material condutor pode agir como um filtro passa-baixa para a propagação das ondas eletromagnéticas. Então, o que você acha? Certo ou errado? Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Deixe seus comentários e sugestões no espaço abaixo. Verifique no seu material de apoio a resposta aos exercícios. Estude mais e nos encontramos na sala de aula. Até lá!